Olá, vamos fazer juntas essa placa que parece um trio de caixas de presente que fica linda na decoração. Eu sou a Joana Borga, seja bem-vinda aqui no canal. E já aproveita aqui e se inscreve se você não é inscrita. Então a placa, começando agora, a placa ela é toda em MDF e ela vem essas bordinhas sobrepostas no MDF. Primeiro nós vamos forrar a base dela. Aqui eu separei 3 tecidos diferentes que ficam harmoniosos entre si. Cola branca extra. Então nós vamos começar por uma parte do pacotinho de presente, aquele pacotinho de presente que vai embaixo. Passo a cola em toda a parte do pacotinho de presente, passo com o pincel, estico com o rolinho. E agora eu posiciono um pedacinho do tecido, de um tecido que eu escolhi, que combina aí com o Natal, e vou forrar a parte de baixo, como se fosse a parte de baixo da caixinha. Então, eu deixo ele bem retinho, respeitando aí, né, a estampa do tecido também. Colo ele, aliso, tiro todas as bolinhas. E agora, com a tesoura, eu vou recortar todo o excesso do tecido em volta dessa placa, tá? Então, ó, percebam que eu coloquei o tecido só na parte de baixo, como se fosse a parte de baixo da caixa. Então, com a tesoura bem rente ao MDF, bem justinha, eu recorto todo o excesso do tecido, sem deixar nada ele sobrando. Com o pincelzinho sujinho de cola, eu vou dando algumas batidinhas em volta da minha placa para selar todos os fiozinhos, para evitar que ele fique desfiando. Retiro todos os fiozinhos que ficaram soltos e agora sim eu passo para outra caixa e assim sucessivamente eu vou colando todos os tecidos na parte de baixo. Percebam que naquela parte que vai a madeirinha sobreposta como se fosse a tampa da caixa, eu não forro com o tecido. Por quê? Porque aquela madeirinha a gente vai forrar também com outro tecido e nós vamos colar. Então, ele vai esconder todo esse acabamento que não ficou com o tecido. Agora, eu vou colar, alisar o segundo tecido. Então, eu colo um pedacinho dele. Agora, eu vou retirar também todo o excesso, ó, com a tesoura. Vejo ali onde eu vou cortar, né? Corto e retiro todo o excesso. Assim como eu fiz com a primeira parte da plaquinha. Se ficou alguma partezinha, algum cantinho sem colar, não tem problema, reforça ali. E agora sim, olha só, com a tesoura bem rente à plaquinha, vai virando a plaquinha para ela ficar mais na mão, fica mais fácil para você recortar o excesso de sobra dos tecidos em volta. E vai tirando todos esses pedacinhos. Olha só, não fica nenhum pedacinho de tecido aparente pelo lado de trás, tá? Por quê? Porque eu cortei todo o excesso, não deixei nada de tecido sobrando. Ali não tem problema, não precisa se preocupar com o acabamento, porque como eu falei, né, vai aquela plaquinha aí por cima, então vai esconder todo esse detalhe do tecido ali e vai fazer o acabamento então. Olha só, como eu falei, então as partes sobrepostas da tampinha, né, da caixa, elas vão por cima, então não vai aparecer aí esse acabamento do tecido. Agora nós vamos para a terceira caixa, então vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas 2 primeiras, vou passar a cola, vou colar o tecido. O tecido que eu escolhi para essa primeira caixa é um tecido com estampa que parece um tricô, então fica uma composição bem bacana. E lembrando também que todos os materiais que a gente está usando aqui, você consegue encontrar na nossa loja online, tá? É www.forraçãofrancesa.com.br. Vou colocar aqui na descrição do vídeo a lista de materiais certinho e também o link direto lá para a loja do kit da plaquinha em MDF, caso você queira fazer ela também, né? E para ela ficar igualzinha a essa nossa também. Agora, com o tecido colado, então eu vou retirar todo o excesso do tecido em toda a volta, então eu vou contornando toda a minha plaquinha e retirando toda essa sobrinha do tecido. Faço isso dos 2 ladinhos, depois eu venho com o pincel sujinho de cola, dou aquela seladinha também para evitar que ele desfie. Tá? Então, lembrando que essas batidinhas com o pincel de cola que eu estou dando agora, é só umas batidinhas mesmo, bem de leve, para não manchar o tecido, é só para evitar que ele fique desfiando depois. Assim, todos os fiozinhos, todas as bordinhas vão ficar seladinhas, bem durinhas, engomadinhas com a cola, e ela não vai ficar desfiando.
A parte de trás também você pode pintar, você pode envelhecer, fazer do acabamento que você quiser. Se você quiser forrar com tecido, também você pode. Agora, vamos forrar essas plaquinhas que ficam sobrepostas. Ela dá uma dimensão de 3D, de volume para nossa placa e também fica o acabamento aí para aquelas partezinhas do tecido. Aqui eu escolhi um tecido caramelo para fazer a composição com a caixa de baixo. Então, vai aparecer que a caixa é verdinho de poá e a tampa é nesse tecido caramelo. Então, eu passo cola em toda a plaquinha de MDF, colo a tirinha de tecido e assim como eu fiz na placa em formato de caixas, eu vou fazer nessas plaquinhas também. Então, eu vou cortar bem rente ao MDF, tirando todo o excesso da voltinha. Quanto mais tecido eu tirar, melhor vai ficar o acabamento. Vou selar, passar, olha só, o pincel com a cola em todas as bordinhas e vou recortar o excesso dos fiapinhos. Assim, eu vou fazer nas outras duas. Essa segunda plaquinha, eu vou forrar com tecido verde, também com alguns elementos, algumas estampas de Natal. Então, como que eu escolhi os tecidos? Eu escolhi fazendo composições, como se eu fosse escolher para fazer uma caixa de verdade mesmo. Então, que tecido que eu iria escolher para fazer o fundo da caixa, a base da caixa? E um tecido que combina aí para fazer a tampa, porque a nossa placa parece que são 3 caixas, uma em cima da outra. Então, os tecidos das 3, elas têm que combinar entre si também para ficar harmônicos, tá? Então, assim que eu escolhi os tecidos para forrar as caixas, as peças. Então, aqui eu já estou finalizando a segunda plaquinha, que vai formar a segunda caixa, né, do meio. E agora nós vamos então para a terceira e última plaquinha. Para essa terceira plaquinha, eu escolhi esse tecido também de Natal com umas flores de Natal. Vou passar a cola e vou fazer a mesma etapa, os mesmos processos que as duas primeiras plaquinhas. Então, eu passo a cola, colo o tecido, vou cortar todo em volta, né, bem rente aí, tirando todo o excesso do tecido. Vou passar a cola, né, com o pincelzinho e vou colar, então, vou deixar todo o acabamento prontinho da terceira ripinha, da terceira parte que vai formar a terceira caixa. Olha só que linda que já está ficando o nosso trio de caixinhas em formato de placa. Agora eu vou pegar uma tinta cor chocolate para fazer o sombreado em volta. Com um pincelzinho com as cerdas duras e secas, eu pego um pouquinho da tinta, tiro o excesso dela ou numa bandejinha, num papel, num pedacinho de tecido e vou sombreando. Olha só, como se estivesse fazendo uma sombra, a parte da tampa estivesse fazendo uma sombra na minha caixa. E assim eu vou seguir em todas as bordinhas também do restante da minha placa. Vou fazer esse sombreado em toda a placa e também em todas as 3 ripinhas, os 3 pedacinhos aí de MDF que formam as tampas das minhas caixas. Então, eu passo em toda a voltinha, olha só a diferença que já dá. Inclusive, no tecido mais escuro também eu posso fazer esse sombreado. A tinta pode ser aqui, tanto tinta de tecido, como tinta PVA ou tinta acrílica também, tá? Porque como é uma placa e a gente não vai lavar, a gente não vai precisar remover, né, de alguma forma com água, ela não vai sair, essa tinta ela não vai sair. Então, pode ser com tinta PVA ou com tinta acrílica também, não necessariamente tinta de tecido. Mas se você tiver tinta de tecido, você pode aplicar aí que dá super certo, fica bem bonito também. Aqui eu vou fazer, olha só, na outra plaquinha de cima, vou contornando, vou esfumando toda ela e fazendo esse sombreado. Olha como fica diferente, aí dá um toque todo especial, um acabamento bem charmoso e diferente na nossa peça. Vou completar a outra ripinha e agora sim já está pronta toda a parte do nosso sombreado. E já vai ganhando vida a nossa plaquinha também. Agora eu vou aproveitar a mesma tinta chocolate e vou pintar a palavrinha Feliz Natal em MDF. Então, com um batedorzinho de espuma, pode ser com pincel, pode ser com um rolinho, da forma que você preferir, você pinta a frase Feliz Natal com essa mesma tinta, tá? Aqui eu vou dar 2 de mão, vou pintar essa primeira, vou esperar secar um pouquinho. Agora eu volto aí
com a segunda de mão para ela ficar com uma cobertura bem bacana e bem bonita também. Finalizando a parte da pintura do aplique, da frase, eu vou esperar secar. E agora eu venho com uma cera pátina. Essa cera pátina que eu vou usar é da Silver Bright, a cor dela é a vermelho rubi. Pego um pouquinho com o dedo e passo de leve em cima da palavra. Ela vai dar, olha só a diferença, ela vai dar uma tonalidade, ela vai dar um brilho metalizado nessa palavra. Agora vamos para as partes finais, que são as partes das fitas. Vou separar algumas fitas que eu acho que combina aqui. É como se a minha tampa estivesse envolvida com a minha fita. Então, com a cola quente, eu vou dar um pinguinho de cola atrás de cada plaquinha e vou passar a fita. Nesse caso, nessa primeira aí de baixo, como essa tampinha ela tem um recorte diferente, eu vou seguir o mesmo recorte e vou colar a parte da fita para dentro também, como se a fita acompanhasse aí o desenho da tampa, tá? Então, eu colo um pinguinho de cola quente ali para firmar. E continuando com a cola quente, eu passo atrás e agora sim eu colo na minha peça, na minha caixa, na minha placa, né, de caixa. Vou aproveitar a mesma fita, vou fazer um lacinho, pode fazer um lacinho simples ou o lacinho que você preferir, pode ser um lacinho Chanel, enfim, como você gostar. E vamos decorar então essa caixinha como se essa fita estivesse envolvendo a tampa da caixa e terminando em um laço na frente. Arrumo o lacinho para ele ficar bem bonitinho, charmosinho. Agora com um pinguinho de cola quente também, eu colo no meio ali da minha tampa. E olha só que bonitinha, parece uma caixinha mesmo. Agora nós vamos passar para as outras duas. Para fazer a tampinha do meio, eu escolhi uma fita gorgurão na cor caramelo. Eu vou passar essa fita também em volta de toda a plaquinha, corto a pontinha, dobro ela e colo pelo lado de trás. Como eu vou escolher uma outra fita, que ela é de voal, ela tem uma transparência, eu quis colocar essa por primeiro e passar essa outra fitinha voal transparente por cima. Assim, ela fica com um acabamento super diferente, mostrando a fitinha de baixo e essa mais delicada, mais transparente em cima. Se você quiser, também pode colocar um lacinho, essa aqui eu vou deixar sem, tá? A outra ripinha na parte de cima, eu vou colocar uma passamanaria, também em tom de marrom, em volta de toda a tampinha. Olha só, colo com um pouquinho de cola e assim tá pronta a tampinha de cima. Passo um pouquinho de cola quente atrás de toda a plaquinha e agora eu posiciono a minha tampinha, né, a minha ripinha ali do MDF, formando a tampa da primeira caixa, da caixa de cima da nossa plaquinha. Agora eu vou pegar uma fita aramada, aquelas que tem aquele aramezinho bem fininho em volta, que ela fica mais estruturadinha. Faço um lacinho, coloco uns fiozinhos de cordinha, mas aqui o lacinho você pode usar um que você tem em casa, do estilo que você quiser, para enfeitar e para decorar essa caixa, como se esse lacinho fizesse parte aí da caixa também. Olha só que bacana, que bonitinho que fica, tá? Vai ajeitando, vai virando ele para ficar bem legal, bem charmosinho. E assim a gente colocou então os detalhes em todas as 3 tampinhas. Agora então é só colar a palavrinha Feliz Natal ali na plaquinha. Eu gosto de colar com a cola branca, pode ser com a cola instantânea também. Eu pego com o pincel, que foi o mesmo pincel que nós usamos para forrar a caixa, dou algumas batidinhas de cola atrás e colo a palavrinha. Olha só que charme ficou, Feliz Natal aí na nossa plaquinha. Ó, faltou colar então a plaquinha do meio, passo cola ali também, posiciono e colo a plaquinha do meio, formando aí as 3 caixinhas então. E assim ficou pronta a nossa placa. Olha só que coisa mais linda, que graça nos detalhes, os tecidos combinando, os lacinhos e realmente uma plaquinha aí para você usar na decoração que parece um trio de caixas. Esse foi o passo a passo super rápido e prático dessa placa linda. Espero que você tenha gostado, que você se inspire e faça aí para sua decoração de Natal, para você vender, para você presentear, que eu tenho certeza que você vai arrasar.
E lembrando, se você não é inscrito ainda aqui no canal do YouTube, se inscreva, porque agora eu vou colocar vários conteúdos aqui, vai ter sempre uma dica, um passo a passo, um vídeo novo, diferente para você se inspirar na forração francesa e na forração criativa também. Um beijo e até o próximo vídeo.